E ele precisa continuar eternamente aqui conosco, porque é um homem decente. E nós, como bancada do PL, vamos defender o delegado Ramagem. Já entramos hoje e daqui a pouco, no máximo 45 dias, o plenário vai dizer se a gente susta ou não essa ação. Para concluir, Viva a anistia! Dia 1º de abril, em que a mentira tenta se disfarçar de projeto de reconciliação, nós também temos que lembrar o Dia Internacional pelo Direito à Verdade, que é celebrado no dia 24 de março, inclusive proposição de uma parlamentar dessa casa. A data foi criada pela Organização Nacional das Nações Unidas, que em homenagem a Dom Oscar Romero, um arcebispo assassinado no altar quando estava pregando, celebrava uma missa por denunciar abusos da ditadura de El Salvador. Romero fez história ao se levantar contra um regime violento e covarde, que o Brasil também passou. Segundo o relatório da Comissão da Verdade, 77% dos mortos na ditadura militar e dos desaparecidos, que muitos corpos, inclusive, nem foram encontrados ainda, tinham a idade de 18 a 40 anos. Jovens estudantes, líderes que ousavam lutar pela liberdade, que pagaram com a vida. Os torturadores nunca foram punidos. E é justamente esse silêncio que ameaça voltar em nossas caras e os velhos métodos. Defender o direito à verdade é também rejeitar o esquecimento como política de Estado, é reafirmar com firmeza a ditadura nunca mais, golpe nunca mais, e sem anistia para esses baderneiros que vieram aqui no dia 8 de janeiro. Ouvi atentamente um deputado que me antecedia e falavam de duas pessoas que são evangélicas, que pregavam, que são pastoras, que estão presas. Onde é que elas estavam dia 8 de janeiro? Porque não estavam no culto? Porque se naquele 8 de janeiro as pessoas tivessem se levantado e ido para a missa, ido para o culto, e foram manipuladas para estar aqui, quebrando os três poderes. Imaginem, senhores, se fossem na casa de vocês, o que vocês diriam? Anistiá-los porque quebraram a casa de vocês? Anistiar quem eu estava na minha casa, com a minha família, com meus filhos, reunidos num domingo festivo, de um almoço de família. Minha mãe liga a televisão e aquela baderna. Eu disse, isso não pode estar acontecendo aqui no Brasil. E aconteceu. E pior ainda, eles filmaram o próprio crime, felizes. Estamos aqui no Palácio, aqui na Câmara dos Deputados, no STF, quebrando tudo, felizes no domingo 8 de janeiro. Eu estava com a minha família. Muitos estavam na missa, deputada Érica Cocai, estavam no culto, estavam celebrando um domingo, mas uns baderneiros, que agora querem ser anistiados, estavam aqui com a camisa verde e amarela, que a cor não é deles, somos nós é que defendemos o Brasil, somos os patriotas. Querem anistia para essa gente? Eu não gostaria que isso acontecesse, sinceramente, mas se não houver nenhuma ação agora, vai acontecer novamente, e novamente, e novamente, e daqui a pouco entro na casa de vocês, quebram tudo, levo até o cachorro de vocês, e querem anistia? Podem latir, podem latir. Agora eu digo para vocês, gente, anistiar quem? Quem quebrou tudo isso? Tenho pena, sabe por quê? Porque essas pessoas foram manipuladas. O que nós queremos chegar é quem financiou os ônibus do estado de Santa Catarina para estar aqui. Porque é gente simples, são pessoas que vão à missa, que vão ao culto, que são pastores, não vieram aqui, pagaram R$2.000 uma passagem, um hotel que estava lotado. Eu nem era ainda, nem fui empossada deputada, mas a gente percebia que os hotéis em Brasília estavam lotados de ônibus, vindo de várias partes do estado, de vários estados do nosso país. Gente, isso é sério, eu sei quanto dói, porque são os de vocês, muitos deles financiados por muitos parlamentares aqui, gente simples que veio para cá quebrar. Mas nós estamos vivendo um outro momento, e se falam
que respeitam o resultado das urnas. Quem ganhou a eleição foi o presidente Lula, porque o antigo, o inelegível, não teve capacidade, inclusive, de ganhar uma reeleição pelo mau governo que fez. E usou a máquina. Presidente, proibiu eleitores de não ir votarem lá no Nordeste, usou a máquina pública, deu Bolsa Família, Bolsa Renda, manipulou o povo. Mas o Lula ganhou a eleição. Respeite o resultado das urnas. O presidente do Brasil é o presidente Lula. Obrigada. Ok, depois da deputada Ana Paula Lima, lá de Santa Catarina, nós vamos agora para Brasília. Em Brasília, nós vamos ouvir a deputada Érica Cocai. Quando a deputada Érica Cocai vai à tribuna, deputado Luiz Lima... Presidente Gilberto. Deputado... Obrigado. Presidente Okay, Gilberto, em 1998, o presidente Lula procurou o presidente Fernando Henrique para soltar os sequestradores do Abílio Diniz. Ele mesmo fala aqui, ó... Esses jovens, tinha argentinos, tinha gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. Teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique, porque eles estavam em greve de fome e entraram em greve seca. Quer ficar sem comer e beber, a morte será certa. Lula disse que durante sua conversa com o FHC, ele disse que soltando os presos, então o presidente poderia entrar para a história como um democrata, evitando que 10 jovens sequestradores... O petista afirmou que a FHC concordou em libertar os presos se eles interrompessem a greve de fome. O ministro da Justiça era Renan Calheiros, para você ver a facilidade que essa turma tem em defender bandido. O presidente Lula em nenhum momento ligou para a prisão para saber se o Clezão, que morreu com problema cardíaco, a Débora... Essa bondade só existe... Por favor, concluindo. Presidente, eu queria fazer um apelo. Concluindo, essa facilidade de pedir para sequestradores do Abílio Diniz, que foram sequestradores. Em 1998, ele foi até a cidade de São Paulo pedir a libertação desses jovens. Qual o interesse, qual a motivação? Porque o coração do presidente Lula é de pedra. Porque a turma do PT é de pedra e não tem pena dessas pessoas que não têm nenhum registro criminal. Por favor. Obrigado. Deputada Érica, tem Vossa Excelência a palavra. Gilberto, logo depois eu volto. Já estamos com a deputada. Apenas. Deputada Érica. Porque se a gente tiver essa alternância a cada fala na tribuna, houver um comentarista aqui do lado, a gente não vai encerrar nunca. Ok. E vamos ficar desanimado. Democracia, deputada. Democracia. A nossa vontade, logicamente, democracia respeita democracia, então, mas está sendo com a benevolência do presidente. Nós queremos ouvir todo mundo, a casa é dos deputados, vamos ouvir. Deputada Érica, tem Vossa Excelência a palavra. Eu penso que esses que estão defendendo criminosos, porque são criminosos, eu penso, por que eles não têm qualquer sensibilidade com a policial que contou como ela foi agredida no 8 de março, nesses que eles querem anistiar. Como foi utilizado, 8 de janeiro, quando foi utilizada inclusive uma barra de ferro que a atingiu e ela foi empurrada. Eu penso, por que eles não têm sensibilidade com o policial que estava em um cavalo e foi arrancado de lá? Eu penso que, por que eles não têm sensibilidade com as pessoas que seriam vítimas de um caminhão cheio de bombas, que iria ser acionadas essas bombas perto do aeroporto de Brasília? É só olhar as imagens. Ali nós não vamos ver velhinhas. Aliás, as velhinhas, segundo os dados, elas representam apenas 7 pessoas acima de 70 anos, das 497 condecorações ou condenações. Então, portanto, o que nós temos hoje é uma tentativa de estabelecer o que não aconteceu, ou seja, de negar, de mentir. Aliás, mentira é o que nós vamos ver, inclusive no golpe que se realizou há 61 anos atrás, no dia da mentira, dia 1º de abril. Ali eles diziam que iriam fazer com que a economia andasse muito bem. E nós tivemos o Brasil
devendo a governos e bancos estrangeiros mais de 53% do PIB. A mentira do golpe de 64. Ali eles diziam também que não haveria corrupção, mas eles eliminaram todos os conselhos fiscalizatórios e depois dissolveram o próprio Congresso Nacional, que é instrumento de fiscalização, para que a corrupção pudesse existir fartamente durante a ditadura militar. Eles diziam também que iriam impulsionar a educação, mas a Constituição Militar desobrigou a União de investir o mínimo de 2% do PIB na área. E, aliás, eles construíram instrumentos para doutrinar, distorcer e apunhalar a própria realidade. Professores eram presos simplesmente porque diziam que havia fome no Brasil. Eles também diziam que havia ameaça do comunismo, continuam dizendo. E o que queria João Goulart? A reforma agrária? As reformas de base? E diziam que isso era o comunismo, que estava espreitando o Brasil. Também diziam que no ano seguinte haveria eleições. Não houve eleições no ano seguinte. Nós tivemos eleições em 1989. Também eles diziam que não havia tido o assassinato de Vladimir Herzog. Vladimir Herzog foi assassinado. Eles tentaram dizer que não mataram Rubens Paiva, que aqui foi absolutamente atacado, como foi atacado no dia em que Bolsonaro, quando era parlamentar, cuspiu no busto que ainda está aqui hoje, em homenagem a Rubens Paiva. É bom lembrar Ulisses Guimarães que disse: a sociedade foi Rubens Paiva e não os fascínoras que o assassinaram. Mas eles querem negar tudo isso e dizem: aqui estamos defendendo quem usou o batom. Aqui houve um golpe, uma tentativa de golpe. E aqui alguns dizem: não, mas o golpe não se realizou. A tentativa de golpe, ela tem que ser alvo de responsabilização, porque se tivesse acontecido o golpe, nós não estaríamos aqui. E nós ainda estamos aqui porque o Brasil resistiu a este golpe que eles quiseram implementar. E eu me pensei, esses que vocês querem anistiar quem queria explodir o aeroporto, anistiar quem depredou a sede dos três poderes, anistiar quem foi violento, inclusive com as forças de segurança, esses vocês querem anistiar? E vem me dizer que não estão defendendo criminosos? Estão defendendo criminosos, sim. Estão defendendo criminosos. E para defenderem criminosos, para tentar resgatar a elegibilidade de um presidente que foi derrotado. É bom lembrar, foi derrotado democraticamente nas urnas. Foi derrotado. E não aceitou as derrotas, insuflou os acampamentos em frente aos quartéis, os pedidos de intervenção militar para colocar as botas literais e metafóricas na garganta do povo brasileiro, para que não conseguisse o povo brasileiro respirar os ares da própria democracia. Portanto, não me venham aqui defender criminosos, não me venham aqui dizer que estão defendendo as pobres velhinhas que nós não vimos nos vídeos, porque o Brasil inteiro assistiu. Vocês não vão conseguir arrancar a memória do povo brasileiro, arrancar a história das nossas próprias existências. Vocês não conseguirão. Vocês querem salvar Jair Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas e que fez um governo que o povo brasileiro rejeitou. Foi o primeiro presidente que não foi reeleito na história democrática desse país. Mas vocês não aceitam. Ali o caminhoneiro fala com o general que estava articulando assassinatos políticos, e diz: até quando eu fico aqui? Eu sou o seu soldado. E querem dizer que não houve uma tentativa de golpe? E como é que explicam o dinheiro que estava numa sacola ou numa caixa de vinho, o que seja, que era para financiar o próprio golpe?
que não aconteceu. E aqui querem obstruir o Brasil. E tentaram estar contra uma medida que aqui foi chamada uma medíocre, ou uma coisa alguma medida provisória. São recursos para a Amazônia Legal, para o Pantanal, para enfrentar as queimadas, distribuído em 7 ministérios. E eles queriam impedir que esse recurso chegasse para o povo. E se autodenominam patriotas. Quero saber se tem coragem de olhar no olho das pessoas com deficiência, das mães atípicas, porque tentaram obstruir. Tentaram e não conseguiram obstruir a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, desprezando os direitos, desprezando inclusive a inclusão. Mas nós estamos aqui defendendo a anistia para criminosos, e estamos elevando criminosos a centralidade da nossa atuação parlamentar, de costas para o povo brasileiro. Olhem no olho das pessoas com deficiência e justifiquem o que vocês tentaram fazer na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e não conseguiram, porque lá nós aprovamos as proposições em defesa da inclusão. E vocês vêm aqui para dizer, bater no peito e dizer: estamos obstruindo, impedindo que recursos para enfrentar as queimadas cheguem para a população. Não há como se justificar essa postura. Não são patriotas, estão de costas para o Brasil, não são patriotas. E não usem a cor verde e amarela para denominar operações chamadas de punhal, que tentavam assassinar pessoas. Ok, deputada Érica Cocai. Conclui, deputada, por favor. O povo brasileiro, respeitem a bandeira nacional, que não pode ornamentar salas escuras de tortura, que não pode embalar os golpes contra o povo e contra a própria democracia. Por isso, em alto e bom som, o Brasil inteiro está dizendo: sem anistia para golpista. Viva a democracia, ditadura nunca mais neste Brasil.